Nessas bancadas aqui estão as pessoas mais odiadas desse país. Cale a sua boca. Não é a vez da senhora falar. Já caiu o preço da picanha? Mas, Petinho, pode continuar, eu falei. Senhor presidente, quero começar dizendo assim, dessa comissão geralmente foi formada por educadores ou até secretários de educação, gente experiente com a educação. Atrás do senhor tem uma foto, que é o patrono da educação, aqui, da comissão, Florestan Fernandes. Capitão Alden, que se manifestou agora, assim, o perigo comunista, esse era um comunista. Esse era um comunista. E é o maior sociólogo do país, e mais do que isso, ele foi o responsável pelo capítulo da educação na Constituinte de 88 e também na formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse nos inspira, assim como Paulo Freire, tá? Então, quero começar com isso. Como eu tenho pouco tempo, queria só falar o seguinte, essa comissão tem muita coisa para discutir. Plano Nacional de Educação, ensino médio, de alimentação, de merenda, do que for. Nós temos uma imensa pauta. Eu queria só que as pautas não se reduzissem a banheiro unissex, entende? A perseguir professores, entende? Isso não leva a nada. Homeschooling, nós estamos falando aqui de como é que nós vamos colocar estudantes na escola para ter educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Essa é a lição da Constituição Federal de 88. Que nós temos que cumprir. Essa ideia de que se gasta muito em educação, se gasta mal, é uma falácia. E nós temos condições de detalhar isso no Plano Nacional de Educação, um novo ensino médio, entende? Ontem o Lula anunciou 100 escolas dos institutos federais. Para concluir. Só para concluir, presidente. É o melhor ensino médio do país. É o melhor exemplo de ensino médio do país. Tá? Nós devíamos nos guiar por isso, para aumentar o ensino integral, profissionalizante, etc. Então, é disso que se trata, que a gente tem aqui uma imensa responsabilidade, deputado Nicolas. Vossa Excelência está aí com o professor Florestan aí atrás, entendeu? E entenda o peso dessa cadeira, para a gente não transformar isso aqui num circo, mas sim num momento de grande debate, de respeito mútuo e de condições de alavancar a educação pública, laica e de qualidade no nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ivan Valente. Deputada Samia Bonfim, logo após, deputado Otônio de Paula e Raymond. Bom dia a todas e todos os colegas aqui da Comissão de Educação, uma das comissões, sem dúvida, mais importantes do Congresso Nacional, sobretudo no ano em que a gente tem desafios imprescindíveis para a população brasileira. O primeiro deles é a discussão do Plano Nacional de Educação, que nos próximos 10 anos vai definir as diretrizes da educação básica brasileira, sobre o qual nós vamos nos dedicar muito aqui no Congresso, mas sobretudo na sociedade, que é a mais interessada para que a educação pública brasileira, de fato, funcione e atenda a todas as expectativas e necessidades. Mas tem um tema que me preocupa muito, e eu queria fazer uma sugestão, presidente, para que a gente possa ouvir aquele que foi nomeado como relator da proposta do novo ensino médio, que é o Mendonça Filho. Acabei não protocolando formalmente esse pedido, mas eu gostaria de fazer o pedido a Vossa Excelência e aos demais membros também dessa nossa comissão. Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os rumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo e de distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão do dia de hoje ela dá um demonstrativo de que não é tão simples. Mexer com a educação pública brasileira não é tão simples. Criar distrações de uma correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação, e não é tão simples lidar com a força e com a realidade da educação pública brasileira. O último que tentou fazer isso na presidência da República está inelegível e daqui a pouco vai estar preso. Então, que fique de alerta para além do seu tempo ter acabado, a senhora percebeu... E agradeço, presidente, a gentileza pelos 30 segundos a mais. Claro, sempre será concedido. Da extrema-direita tem que dar para nós também, não é mesmo? Eu preciso agora falar. Deputada Samia, não sei se você percebeu, Vossa Excelência percebeu, mas nenhum, absolutamente, inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência. E
concordo que é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos. Inclusive, eu estou feliz quanto a isso, que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. E a senhora profere isso. Então, se eu, e te respondendo, que aí você me dá esse direito também de te responder, se eu com 1,5 milhão de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui, ok? Então, nós vamos continuar da forma que nós estamos desde aqui do começo. Deputado Como eu disse, Ottoni não temo, eu de apenas Paula. lamento, não é mesmo? Ok, é o seu direito, eu também lamento por muitas coisas e nem por isso eu falo. O deputado pastor Marco Feliciano com a palavra. Senhor presidente, deputado Nicolas Ferreira, que eu dou os parabéns e muito bem-vindo a essa comissão como presidente. Vossa Excelência tem capacidade, Vossa Excelência foi ungido por mais de 1,5 milhão de votos, então tem toda a legitimidade para se assentar a essa poltrona. Infelizmente, a democracia relativa brasileira faz com que existam pessoas que imaginam de fato que todo deputado conservador ele seja menor do que os demais. Isso se trata de uma arrogância sem tamanho de pessoas que deveriam, de fato, lutar pela verdadeira democracia. A Comissão de Educação tem vários temas a ser abordados. De fato, a educação brasileira precisa ser discutida, muito mais do que a educação, o ensino brasileiro. É fato que nossas crianças saem da escola sem saber ler e escrever, e quando sabem ler e escrever, não conseguem interpretar aquilo que leram e escreveram. O índice de analfabetismo funcional no Brasil supera a de todo o mundo. Então, nós precisamos, de fato, consertar isso. Existem algumas situações, senhor presidente, que nós deveríamos muito bem debater aqui nessa comissão, como, por exemplo, a carteirinha de identificação dos estudantes do Brasil. Em 2020, nós tínhamos uma medida provisória que dava ao estudante brasileiro o direito de ter essas carteirinhas ao preço de 15 centavos, saindo lá do Ministério da Educação, e que, infelizmente, sabe Deus por quais forças, porque foi tudo de maneira muito oculta, a medida provisória acabou caducando. E a grande imprensa trouxe a notícia de que houve um acordo, um conluio entre o Partido Comunista do Brasil e, na época, o presidente da casa, que era Rodrigo Maia, para sepultar essa medida provisória que dava ao estudante o direito de ter a carteirinha gratuita. A UNE e a UBS, essas duas instituições quase que intocáveis, e eu gostaria de saber muito bem por que são intocáveis. Eu me lembro que eu consegui, por 2 vezes, 171 assinaturas para fazermos aqui a CPI da UNE. E, infelizmente, nunca caminhou. A UNE, que existe lastro e documentos que falam de desvios de dinheiro, a casa dos milhões, querida Alice Portugal. E nós nunca conseguimos estudar isso, nós não conseguimos vasculhar ou entender isso, porque esta casa sepultou por 2 vezes essa CPI. Então, existem coisas que, de fato, nós precisamos lutar para que a educação brasileira chegue a um nível. E, para concluir, senhor presidente, queria dizer que Vossa Excelência está num nível diferenciado. A qualidade dos deputados de esquerda tem melhorado muito. Já lhe chamam de presidente, coisa que não foi feito comigo da outra vez, quando eu fui presidente da comissão. Inclusive, aqui, não lhe alfinetaram muito, talvez por medo ou até por respeito à sua grande mídia social. E Vossa Excelência tem uma entrada gigantesca com os jovens do nosso país. Então, Vossa Excelência tem um tratamento aqui a rigor. Parabéns, presidente Nicolas, que tudo aqui caminhe muito bem, viu? Eu espero que depois... fui citada, presidente, gostaria de ter a palavra. Quem... Alice Portugal, fui citada. Eu gostaria... Só um minuto, por gentileza. Só um minuto, por gentileza. Eu espero que depois da fala do pastor Marco Feliciano eu continue sendo chamado de presidente. Eu não tenho nenhuma vaidade. Tá super tranquilo, tá certo? O senhor citou a deputada Alice Portugal, eu não com elogio, com elogio. Mas eu acredito que não tenha sido citado de forma pejorativa. Não, mas foi elogio, senhor presidente. Citou a mim e o meu partido. Eu gostaria de ter direito a... É o seguinte, foi só um minuto, por gentileza, pastor Marco Feliciano. Eu também serei. Se toda citação aqui, caros deputados, de qualquer natureza, a gente for parar para um debater e outro rebater, vai ficar algo... Mas não é de qualquer natureza, é uma natureza acusatória. É regimental, mas eu não sei se quando há ofensa, a pessoa mas tem não que... foi ofensa, deputada Sandra. Eu acho que foi um elogio. Onde eu ofendi? Mas não foi ofensa. É por isso que onde eu ofendi? Tá bom, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vi como elogio. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a acusação, Alice Portugal, que aí a gente coloca... Citou que houve um conluio do PCdoB com a casa... Isso está na imprensa. Para beneficiar foi a imprensa que a União disse. Nacional dos Estudantes. Eu tenho o direito de responder, doutora Alice Portugal, isso são conjecturas que qualquer um pode fazer. Eu não acredito que caiba aqui. Não, de fato. Um falou de Paulo Freire, outro falou de Olavo de Carvalho. É uma acusação Começa mal, a máscara cai na primeira minuto. Deputada Alice,
Um minuto para a senhora, então, fazer as suas explicações pessoais. E a minha inscrição está aí garantida. Perfeito. Bom, a senhora senhor vai ter. presidente,